A segunda parte do vídeo é fazer o processo de extrusão e corte do nosso garfo. Para isso, o que iremos fazer? Iremos usar a ferramenta aqui em Features, Extruded Boss Base. Selecionamos o perfil que queremos fazer a extrusão, que é esse ali. E vamos dizer que essa extrusão ela vai estar... O nosso objeto tem essa dimensão aqui, ó. Um momento, que é 26.25, ou seja, isso é a vista de lado, lateral. Então, eu vou fazer 26.25 para um lado e 26.25 para o outro lado. Então, eu venho aqui, seleciono, já está selecionado Blind, 26.25 e seleciono Direction to aqui, ó. E também indique ele 26.25 para o outro lado. Vou clicar aqui em OK. E o objeto foi extrudido. Simples. Agora, o que iremos fazer é esse corte aqui, ó. Então, para isso já não precisamos mais desse desenho aqui, eu vou apagar. E desse aqui também não precisamos. A gente já sabe que essa parede aqui de cima é de 40 milímetros. Vou arrastar isso para cá. E agora vamos fazer o corte desse objeto aqui. Vou pegar Ctrl 1, agora Ctrl 2 para ver ele de lado. E 3 para ver ele nessa posição. É mais ou menos a posição do nosso objeto. Está com fillet? Aqui não. Então, nós temos aqui um desenho que é o que iremos fazer agora, para cortar aqui o nosso objeto. Então eu venho aqui em Sketch novo, vou selecionar o plano direito, Right Plane, e agora eu vou fazer esse ponto aqui, ó. Vou clicar aqui e aqui, e vou dizer que esse ponto está a 12 milímetros de altura. E agora a gente tem um outro ponto que está a 129 milímetros de altura. Aqui, mas que está a 6 da base de fora, da parte de fora. Então daqui para baixo é 129, que é essa dimensão aqui, e daqui para fora 6 milímetros. 6 milímetros. E agora eu vou fazer um arco. Vou selecionar a ferramenta arco de 3 pontos. Vou clicar aqui e aqui. E vou atribuir com Smart Dimension um raio de 35.02. Que é essa dimensão que aqui está. Agora o que eu irei fazer é fazer uma linha daqui até esse ponto aqui embaixo. Então vou fazer um novo ponto aqui, ó. Esse ponto ele está a 18.17 do centro, que é essa parte aqui, ó, central. Então vou fazer o ponto aqui, vou selecionar Smart Dimension, vou clicar no ponto e aqui, e dizer que ele está a 18.17. E a uma altura de 9.83. Daqui para baixo, 9.83. Então agora eu faço uma linha reta de lá para cá. E depois eu vou fazer um arco de 10 milímetros aqui. Até o centro. Não até o centro, até uma parte do centro. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma linha vertical de 5 milímetros. A 5 milímetros do centro, essa aqui. Vou colocar ela aqui e aqui. Vou selecionar a ferramenta Dimension. Clico aqui e aqui. De que ele está a 5 milímetros do centro. Como aqui foi aqui. Vou fazer uma outra ferramenta linha. Daqui até aqui, mais ou menos. E vou selecionar a ferramenta tangente. Vou clicar aqui, a tangente, vou clicar aqui e aqui.
e vou dizer que esse arco tangente tem 10 mm de raio. E transformo, não sei porquê. Acho que é a ferramenta arco tangente. Vou colocar a ferramenta arco de 3 pontos para ver. Arco de 3 pontos, vou clicar aqui e aqui. Vou clicar aqui, selecionar Smart Dimension, 10. É isso. Vou clicar em OK. Eu vou agora fazer uma altura dessa linha aqui, que está com um arco a 21 mm da base. Então, o raio é 5. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa linha menos 5, que é o raio. Então, seja 21 menos 5 vai dar 16. Vou vir aqui. Vou colocar 16. E vou fazer um arco tangente agora. Aqui. E vou dizer que esse arco tangente tem 5, que é o que já está aqui. Agora, o que acontece? Vou clicar em OK. Nós não deveríamos ter feito as duas partes aqui, bastávamos ter feito 26.25, porque a gente poderia replicar o outro lado aqui. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou fechar o nosso sketch e vir aqui, ó. Vou clicar aqui. Perdão. Vou vir na ferramenta linha, vou clicar aqui. Vou subir um bocadinho, até lá em cima. Fecho aqui, aqui e aqui. E vou sair do nosso sketch. Pronto. E agora eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui, ó, em Boss Base Extrude, vou clicar aqui em editar e vou dizer que eu só quero um lado, que é o lado da direita. Vou clicar em OK e já tá. E agora eu vou fazer assim, edit aqui, eu vou apagar essas relações aqui que estão comprometendo. Clicar em OK. Mas depois de feito esse desenho, nós não iremos ainda fazer o corte. O que queríamos fazer primeiro é fazer uma shell, que é isso, né? Fazer uma casca, recortar aqui material e deixando somente o que a gente pretende deixar. Então, como é que nós fazemos isso? Vamos ir aqui na ferramenta shell, vamos clicar aqui, ó, nesta face aqui de baixo e nesta face aqui. Vamos dizer que as paredes que nós queremos que fiquem aqui sejam de 4 mm. Vejam o que vai acontecer. Selecionamos aqui 4 mm, clicamos em OK. E o que ele faz? Deixa somente isso aqui. Então agora o que eu vou fazer? Vou fazer um corte, clico aqui em Extrude Cut, clico aqui. Ele pede para eu desenhar um sketch. Para eu desenhar um sketch no mesmo formato aqui do que eu quero cortar, basta eu simplesmente selecionar a face que eu pretendo cortar e pedir para que seja convertido em entidade. O que ele faz? Ele converte isso aqui em linhas, em um sketch. Eu agora saio do sketch e ele já salvou, já fez o corte. Então agora o que nós iremos fazer é colocar uns fillets aqui. Então venho aqui em fillet, vou selecionar aqui essa face e vou clicar em OK, pedindo que ele aplique um fillet de 6 mm aqui. Clicar, OK. Já temos uma parede com 6 mm de fillet aqui. Deixa eu ver se a gente consegue colocar aqui também. Selecionar aqui essa aresta. Não conseguimos, ele não quer deixar. Vamos ver se no final a gente consegue. Então agora queremos fazer o corte, porque nós já temos essa parte aqui. Então venho aqui agora, seleciono o sketch que nós fizemos para o corte e vou pedir para que seja feito um cut extrude. Ele está pedindo para selecionar o contorno, vou selecionar aqui e eu vou pedir para que seja feito um flip side to cut e vou pedir que esse corte seja um throughout. Ele vai cortar tudo que estiver na frente. Vou clicar em OK e
a peça já está feita. Quando nós pedimos para fazer esse corte aqui, ó, flip side to cut, o que a gente está dizendo aqui, eu quero que deixe o que está dentro e corte o que está fora. Se eu tirar isso, ele vai cortar somente o que está dentro do desenho. Aqui já temos uma base do desenho. E agora o que iremos fazer é simples. Nós iremos fazer mais um fillet aqui em cima. Vou selecionar aqui fillet, vou clicar aqui. E aqui não, verdade, somente naquela edge. Somente na frontal. E esse fillet também tem 6 mm. Vou clicar em aplicar. Ok. E agora vamos aplicar o nosso objeto em mais 4 partes. Para isso eu venho aqui, ó, em Linear Pattern, seleciono o Mirror. Ele pergunta a face que eu quero fazer com o Mirror. Eu vou colocar essa face aqui. Ele está perguntando se eu quero fazer algum corpo. Eu vou selecionar essa opção corpo. Vou selecionar essa parte e clicar em OK. Já temos uma parte do nosso garfo. Agora vou fazer mais uma vez um Mirror com essa parte. Seleciono essa face agora. Vou em objetos em corpos e vou selecionar o corpo que eu quero fazer o Mirror. E agora já temos basicamente pronto o nosso desenho, nosso objeto. Vamos clicar aqui e ver se ele consegue fazer mais um fillet. Vou clicar aqui e aqui. Não consegue. Mas já está bom. Esses filtros já estão suficientemente bons. Ok. E já está.